Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Papo de Vestibulando aqui no Colégio CPI. E hoje estamos aqui com o querido professor do Colégio CPI, o professor de Física, Diego Maia. Boa tarde meninos, boa tarde pessoal. Sou o professor Diego Maia, professor de Física. Me apresentar um pouquinho, certo? Antes da gente começar. Sou professor de Física já há 25 anos, faz um bocado de tempo, né? Já trabalhei em muitas escolas, sou natural de Fortaleza, sou coautor de alguns materiais de ensino e hoje moro aqui em Teresina e faço parte da grande equipe do Colégio CPI. Professor, a gente está aqui agoniado demais, precisando da sua ajuda pro Enem, porque a física, em natureza, digamos que ela é o bicho de 7 cabeças. E aí eu queria saber, quais são os assuntos mais recorrentes? Vamos pegar primeiro o tempo que a gente tem, né? Para depois a gente falar do nosso assunto, por exemplo. Qual é o grande erro que a galera pode cometer hoje em dia? Nesse momento, é querer estudar muita coisa que não dá mais tempo. Eu costumo dizer em sala de aula. Acho que eu sou um coach reverso. Eu disse, olha, acabou, não dá mais tempo nada não. O que tinha de aprender, aprendeu. Né? Tanto que o conteúdo a gente já terminou. Então, o que tinha de aprender já tem que ter sido aprendido. Daqui para frente é revisar, né? E a gente tem que criar algumas estratégias. Eu acho que o Enem ele é muito de estratégia, não somente conhecimento. E eu acho que uma estratégia pré-Enem é você selecionar os assuntos que são mais recorrentes. Porque eu não vou perder tempo estudando uma coisa que tem pouca probabilidade. Diego, então tu está dizendo que tu sabe os assuntos que vai cair no Enem. Queria eu saber, né? Mas não sei. Mas a gente consegue estudar os Enems dos anos anteriores e a gente filtrar ali o que é a maior probabilidade, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, as 5 grandes áreas, eu vou pegar aqui a parte de mecânica, a parte de eletricidade e magnetismo, aí eu tenho óptica, termologia e termologia óptica ondulatória, certo? Quando eu pego isso aí, eu consigo filtrar e reduzir muito o que a gente estuda, certo? Então, bora por partes. Agora, deixa eu pegar aqui a mecânica. Quando a gente pega a mecânica, a gente fala de cinemática, dinâmica e estática, né? O Enem gosta muito dessa parte de movimento. Então, eu estudaria a cinemática, certo? Movimento uniforme, movimento variado, que engloba todo mundo. Diego, beleza, é muito movimento. Eu vou focar em quem? Dá para focar? Eu focaria em movimento uniforme, movimento variado e movimento circular. Aí quando tu vai para a dinâmica, a gente já vai ali para as leis de Newton, né? E um assunto que o Enem ama, meu irmão, a parte de energia, certo? Potência e energia, o Enem gosta muito. Então é uma coisa que você não pode deixar de revisar. Agora, por exemplo, faz sentido eu estudar movimento harmônico? Não faz sentido, certo? Não faz sentido, porque a probabilidade de cair ela é muito pequena, né? Então, o que é que eu aconselho você fazer? Cara, pega os Enems de anos anteriores e vá olhando a questão, vá fazendo ali uma anotação. Rapaz, caiu tantas questões de movimento, tantas questões disso, que aí tu vai conseguir focar numa maior probabilidade, né? A parte de estática, já é interessante você dar uma olhada, mas eu também não me aprofundaria tanto, certo? Hidrostática, aí já tem um assunto que é mais recorrente. Você está a parte de hidrostática, hidrodinâmica, já é um assunto que o Enem ele costuma cobrar alguma coisinha, né? Quando a gente bora lá para a eletricidade, que para mim, não é porque é a minha frente não, né? Mas é uma parte que o Enem mais gosta. A parte de eletrodinâmica, o Enem ama eletrodinâmica, e eu também. Mas, por exemplo, eletrostática, eu vou me perder tempo com a eletrostática? Não vou perder tempo com a eletrostática. Aqui e acolá cai uma questão de eletrostática. Mas todo ano cai uma questão de circuito elétrico. Todo ano cai uma questão de consumo de energia, de potência de dispositivo. Então é uma coisa que eu vou focar, né? O eletromagnetismo, não é tão, mas eu vou dar uma olhada. Então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa, mas eu consigo ainda reduzir isso daí, né? A parte de óptica.
O que é que eu vou olhar? Formação de imagens e refração. É o suficiente para o Enem. Quando eu vou para a parte de termologia, aí eu vou falar de calor, vou estudar toda a parte de calorimetria, nessa parte de fluxo, trocas de calor, quando a gente fala de indução, convecção, irradiação, né? O Enem gosta muito dessa ideia de você entender o que é esse processo de calor. Aí eu já pulo lá para a termodinâmica, para falar de máquinas térmicas. Né? Então perceba que dá uma filtrada bem legal. Eu não me preocuparia nesse momento aí, eu não me preocuparia, por exemplo, com escalas térmicas, certo? Vou estar Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Não, eu não me preocuparia. Me preocuparia com calor sensível, calor latente, troca de calor, processo de propagação de calor. Eu me preocuparia. Né? A parte, por exemplo, de ondulatória. Cara, pelo amor de Deus, estudem os fenômenos ondulatórios. Vou falar de reflexão, vou falar de refração, aí vem ressonância, interferência, difração, certo? Então, todos os fenômenos ondulatórios são muito importantes. Então, assim, eu pegaria, o que aqui eu, Diego, faria como estudante? Eu pegaria provas, ia anotando os assuntos que eu vou vendo em cada questão. E ali eu consigo fazer um filtro da maior probabilidade. Eu não vou adivinhar o que vai cair, mas eu consigo saber a probabilidade de cair. Por exemplo, eu vou estudar, aí eu tenho a probabilidade de estudar, como a gente falou nesse instante, movimento harmônico simples, e eu tenho a opção de estudar circuito elétrico. Eu vou estudar o quê? Eu vou para o circuito elétrico. Pode ser que não caia, não é questão de circuito elétrico que caia um dia em MHz? Pode, mas a probabilidade é pequena. Né? Então é muito interessante o aluno fazer isso, tentar fazer esse filtro. E assim, hoje em dia tem o Google, né? Sim. O que mais cai no Enem? Pronto, ele ajuda. Hoje, antes de vir para cá, eu estava olhando uma tabelinha, né? E nessa tabela ele dava um gráfico de setores que ele dava a porcentagem de cada assunto que caía por ano. Né? E é bem interessante. Aí tinha a quantidade a probabilidade de cair a parte de elerodinâmica, a probabilidade, né, o setorzinho circular lá, que ele dava dinâmica, ele falava todos os assuntos. Então, o momento hoje é você filtrar pelo menos os 7 mais. De 7 a 8 mais. Porque ele vai dividir ali em vários. Se fosse no começo do ano, eu ia dizer para você estudar tudo. Professor, certo. O Enem ele prefere questões teóricas ou questões com cálculo? O Enem, ele é dividido em 3 níveis de questões, né? Fáceis, médias e difíceis. E a TRI, a teoria de resposta ao item, ela é muito interessante pelo seguinte, porque ela não quer que você acerte questão chutando. Ela quer que você saiba o fundamento da questão. Né? Então, a questão, a parte física, vou falar de física especificamente, ela quer que você entenda os fundamentos da física. Então, ela tem muita questão que ela vai abordar o conteúdo daquilo dali no dia a dia, certo? Aplicações práticas daquilo. Ele não quer, você não vai ter uma questão que vai dizer, vai ter 10 astronautas no espaço. Diabo, vai ter 10 astronautas no espaço. Não tem. Mas tem uma questão de aplicação, né? Uma coisa que você vai usar no dia a dia. Então, assim, cai mais teórica, cai mais questão de cálculo. Isso é um pouco relativo. Mas, como a gente fala de aplicações do dia a dia, essa parte teórica ela é bem importante. Até mais do que a de cálculo. Não existe mais esse negócio de decorar a fórmula. Então, não vai cair para eu aplicar? Não, vai cair para você aplicar. Mas ela vem todo um contexto. A gente costuma dizer que as questões de Enem são bem contextualizadas, né? Vem aquele texto medonho. Por quê? Porque ele quer que você entenda a aplicação daquilo dali, né? Eu preciso entender. Então, por mais que tenha cálculo naquilo, eu só consigo fazer o cálculo se eu entender a fundamentação teórica daquilo. Né? Eu digo muito quando eu vou dar aula, por exemplo, de eletricidade, já disse isso na sala de vocês, quando a gente vê a parte de resistores. Se vocês olharem para uma questão de circuito, que eu acredito que vai ter,
certo? Uma questão de circuito no Enem. E eu não souber das características teóricas das associações dos resistores, pode pular a questão e ir para outra, porque aquela você não vai fazer. Então, perceba que eu vou precisar do cálculo dela? Vou. Mas eu só consigo fazer se eu souber da fundamentação teórica dessa questão, né? Então, eu preciso muito dessa base, certo? Para poder até calcular as coisas. Professor, e sobre a estratégia de prova no dia que a gente for resolver, você recomenda alguma coisa? Por que começar, o que deixar por último? Ótimo, ótimo. Eu já tive vários alunos geniais, que infelizmente não queriam fazer física, mas eles não passaram porque tiveram que chutar várias questões. Então, como a gente falou logo no começo, a ideia da estratégia, ela é muito importante, né? Porque se você for pegar 90, você tem 90 questões para fazer. Você tem, em média, 3 minutos por questão. E tem gente que passa 3 minutos para ler a questão, né? Imagina para resolver. Então, você tem que ter uma estratégia. E como eu tinha dito a questão da TRI, pode ser que eu acerte uma quantidade X de questões e vocês acertem a mesma quantidade que eu e a sua pontuação seja maior do que a minha. Isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque é provável que eu tenha acertado questões difíceis e errado questões fáceis. E vocês que tiveram a média maior acertaram as questões fáceis e erraram as difíceis. Mas, Diego, tu acertou as difíceis e a tua nota foi menor? Sim. Porque o que é que ele entende de mim? Se eu acertei a questão difícil e errei a questão fácil, eu não sei física. Eu chutei a questão. Eu não sei o que ele quer de mim, que é o fundamento, certo? Então, o que é que eu como um aluno que vou fazer uma prova, qual a estratégia que eu acho melhor, que eu usaria? Eu vou fazer as questões fáceis. Eu escolho, vou fazer a de natureza ou de matemática, independente da que você escolha fazer primeiro. Você pode fazer na sequência. Vai fazer na sequência. Eu vou pegar a questão 1. Sei fazer, vou fazer. Não sei, pula. Sei fazer, vai. Não, enganchou na questão, não perca tempo, pule e vá para outra. Tente fazer a prova do começo ao fim, resolvendo todas as questões que você tenha certeza. Mas, Diego, eu não tive certeza de nenhuma. Deus lhe abençoe. Então, faça todas as questões que você tenha certeza. Terminou a prova com as questões que você tenha certeza, volta e vai fazer as questões que você acha que consegue fazer. Que aí, teoricamente, são as questões médias. Não é bom você errar, mas você pode errar. Você tem a possibilidade de errar. Então, você volta para elas. Terminou a prova, conseguiu fazer mais algumas. Ótimo. Então, provavelmente, as que ficaram por último são as questões difíceis. Então, essas questões difíceis, por que elas podem ficar por último? Porque você vai tentar resolver. Você vai tentar. Se conseguiu, massa. Se não conseguiu, chuta. Porque a questão difícil, você tem o direito de errar. Certo? A questão fácil, você não tem o direito de errar. Porque errou, sua nota cai. A questão difícil, eu errei, beleza, minha nota não cai tanto. Ela vai cair? Com certeza, você errou a questão. Mas ela não tem o mesmo peso do que o Enem quer que você saiba, da fundamentação. Né? Então, o que é que eu faria? Resolveria da primeira à última, de uma por uma. Resolvi, massa. Não resolvi, pula. Terminei, aí eu volto e vou de novo. Porque quando eu voltar, pode ser que eu já consiga pegar mais alguma informação e consiga matar mais algumas, né? Aí, por fim, a gente vai para aquelas da misericórdia de Deus. Professor, na sua visão, o senhor acha que tem, tipo assim, algum assunto que certeza vai cair? O que é que eu apostaria em você estudar? Peguei aqui 15 questões da prova, certo? O que é que eu aposto? Primeiro, sempre vai cair questão de elerodinâmica. Aí vem, eu boto aí pelo menos umas 2 ou 3 questões que vai envolver potência, energia, corrente elétrica e circuitos elétricos. Daí você pode contar com algumas questões disso aí. Outra parte da questão, movimento, certo?
algum tipo de movimento. Vai cair alguma questão de movimento uniforme, ou de movimento variado, ou uma queda livre, ou até mesmo um movimento circular, que ele gosta muito, por exemplo, de transmissão de movimento. Aquela ideia das correias, né? Ele gosta muito disso. Então, questão de movimento vai cair. Então, dê uma olhada em movimento. Questões de máquinas térmicas. Dê uma olhada. Certo? Então, a gente já falou de 3 assuntos importantes aqui. A parte de elerodinâmica, a parte de movimento e a parte de máquinas térmicas. Certo? Aí eu vou pegar mais efeitos ondulatórios. Né? Aquela que a gente falou agora há pouco. Ressonância, polarização. Ele gosta muito de polarização. Então, ressonância, polarização, difração, interferência é outro assunto que não pode deixar de revisar, certo? E um assunto que ele gosta muito, energia. Cara, energia nunca tá fora do atual, né? O mundo hoje, tudo é energia renovável. Então, pesquisem, até para um possível tema de redação, fontes novas de energia. Que todo dia tem novas fontes de energia sendo gerada, ou alguns artifícios. Eu li um artigo essa semana que eu achei bem interessante, que se fizerem uma usina solar no deserto do Saara, ocupando só 1,2% do deserto, consegue gerar energia suficiente para o mundo. Né? Eu não me aprofundei nisso, mas é uma coisa legal a se estudar, é uma coisa interessante. Pode até não cair especificamente isso, mas é uma coisa que vai abrir sua cabeça para um bocado de tipos de fontes de energia. Né? Tem até hidrogênio verde, né? Exatamente. Então, hoje, o mundo ele respira muito isso. Né? A ideia de carro elétrico. Né? Então, energia é uma coisa que você precisa revisar. Então, vamos aqui recapitular, para não esquecer. Movimento. A gente já tem eletrodinâmica, movimento, todo e qualquer tipo de energia, certo? Máquinas térmicas e efeitos sonoros, efeitos ondulatórios. O Doppler, acha que ele pode cair ou não? Eu acho pouco relevante. O efeito Doppler é pouco relevante. Mas, por exemplo, os outros eu já focaria mais. Né? Não é, Diego, mas eu vou dar uma olhadinha. Dê uma olhadinha. Pode ser que alguma coisa teórica ali do efeito Doppler, né? Que é a frequência aparente. É muito legal que a galera, eu já vi, por exemplo, gente definir o efeito Doppler como sendo alteração na frequência. E não é alteração na frequência. É a alteração aparente. São coisas diferentes. Né? Então é uma coisa que você pode dar uma olhada ali, mas não ficaria ali no meu top 5. Aquelas questões que falam sobre espectro da luz. É dentro disso, né? Que fala de infravermelho e ultravioleta. Sim. E uma questão dessa, normalmente, são 2 extremos, não é isso? Ele pode mexer tanto com a parte de ondulatória como a parte de óptica. Sim. Né? Quando ele fala disso. É um assunto que o Enem... Eu boto um nível médio ali em termos de importância para ele. Certo? Porque quando você vai falar de ondas eletromagnéticas, aí tem todo o espectro eletromagnético. Eu posso trabalhar a parte de óptica disso daí, né? Porque eu tenho uma dispersão luminosa. Isso. Né? Se eu não me engano, caiu uma questão no passado, não caiu? Caiu uma também sobre o câncer, só que não foi ano passado, que era uma sobre o raio gama. Cara, tem muita aplicação, bicho. Essa parte de ressonância, por exemplo, é fantástica, bicho. E você pode... É uma coisa que, se o aluno parar para ler, ele abre a tua cabeça para tanta coisa e te faz, às vezes, entender o que a gente fala em sala de aula de forma mais técnica. Porque quando tu vê a aplicação daquilo, putz, faz sentido mesmo. O Diego não estava falando besteira, não. Tá tão perto no dia a dia da gente que a gente nem percebe. Exato. Um exemplo bem simples, que às vezes quando eu falo, um diz, fala, meu Deus. Quando a gente usa... Todo mundo usa micro-ondas. O micro-ondas é um exemplo espetacular de ressonância. Porque ele vai emitir uma onda, de forma assim, bem geral, né? Ele vai emitir uma onda que vai vibrar, que tem uma frequência com a mesma frequência natural da molécula da água. Por isso que o micro-ondas só esquenta coisas que possuem água na sua composição. Se tu botar um copo vazio e pegar o copo, ele vai estar com uma temperatura normal.
Agora, se o tubo está cheio de água, aí ele vai esquentar a água. Né? Então, isso é uma aplicação de ressonância, que a gente fala e um aluno diz, eu vou usar em quê? Não, tá aí, tu vai usar para esquentar a tua comida. Né? Eu digo, é muito, se você razão, não sei, eu vou usar para dar aula. Né? Então, assim, tem muita aplicação. Agora, o que é preciso? Ler. Porque a gente, em sala de aula, a gente vai jogar o tema para você, a gente vai explicar o tema para vocês, a gente vai citar alguns exemplos, mas a gente não tem tempo para falar de todas as aplicações. Né? Então, aí é papel, a gente levanta a bola para vocês. Né? A gente levanta a bola. Passa a carta. Exatamente. Aí vocês vão ter que ir atrás. Mas aplicações, cara, tem demais. E eu gosto muito do Enem porque ele gosta muito de trazer novidades. Já teve um sobre o fone zero ruído, eu não sei como chama. Que é parte de interferência. Tem um nomezinho certo, mas esqueci agora. Exatamente, que ele tira o ruído. Né? Isso, ele anula, né? Anula o ruído. Isso é interferência. Certo? Então, assim, o que é que eu às vezes gosto de fazer? Quando eu tô sem fazer nada. Eu pego aqui, vou no Google e boto assim, novidades da ciência. Pô, é coisa demais, cara. De jeito que não é normal. Eu gosto de ler essas coisas. Entendeu? Porque eu consigo ver algumas coisas que eu consigo trazer para dentro de sala de aula e talvez quando eu fale, vai despertar a curiosidade na cabeça do menino. Né? E a gente não fica focado, porque qual é o grande problema hoje? Às vezes a gente chega em sala de aula e diz, Diego, anota as fórmulas aí para mim. Não, pelo amor de Deus, macho. Não. Até pro terceiro ano, Ave Maria, Deus me livre de fazer isso. Porque, como eu disse, o que é que a gente precisa para o Enem? Fundamento. Né? A gente precisa de fundamento e curiosidades. Sempre vai ter isso. Você que está em casa agora, macho, terminar aqui, tu vai dar assim no Google. Curiosidades da física, curiosidades da ciência, curiosidades da biologia. Bicho, é o que o Enem vai abordar. O Enem ele gosta de trazer o que está acontecendo no mundo naquele momento. Né? Então procura isso aí. Procura para tu poder, às vezes, até tive um tema legal ali. Não entendi, vou perguntar para o professor. A gente pode linkar com o que a gente vê em sala de aula. Voltando ali para a questão do espectro da luz. O senhor lembra da que caiu ano passado, não lembra? Não, mas deixa eu abrir ela aqui. Era do infravermelho e ultravioleta. Tinha as cores, e aí, se eu não me engano, pedia de maior comprimento. Tinha a refração das cores, né? Isso. Acho que eu fiz essa questão no passado. Veja se o senhor encontra. Eu gostaria que o senhor desse uma diquinha para quem tá em casa. Porque ela é uma questão mais aplicada na fórmula, não é? Na fórmula do comprimento de onda, se eu não me engano, que a gente resolve isso. Porque a gente tem, basicamente, qual é a fórmula que eu boto para você analisar da ondulatória. Velocidade, comprimento de onda, vezes frequência. Então, quando a gente fala de luz, a gente tem uma única velocidade. Ela é constante, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, seja ele qual espectro for. Né? Se estivesse propagando no mesmo meio, a velocidade é 3 vezes 10 elevado a 8. Então, o que é que vai alterar quando a gente tem esse espectro? Frequência e comprimento de onda. Aí, o que é que eu preciso ter na minha cabeça? Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Certo? Se tivesse uma coisa para riscar, era tão bom. Porque quando a gente fala de comprimento de onda e frequência, a gente tem sempre que lembrar essa ideia. Quem tiver maior comprimento de onda, necessariamente vai ter menor frequência. Quem tiver menor comprimento de onda vai ter maior frequência. Quando a gente olha o espectro, não consegui achar a questão aqui. Por exemplo, os raios gama, né, eles estão no extremo, quando a gente pega as ondas de rádio no outro extremo aqui, certo? Os raios gamas, ele possui a maior frequência. Então, eu consigo dizer que o comprimento de onda dela é menor. Quando eu vou para as ondas de rádio, aí eu já tenho a menor frequência. Consequentemente, o maior comprimento de onda. Aí é muito legal esse espectro, pessoal, porque existem regulamentações, vamos dizer assim, para eu ocupar um espectro. Eu posso, por exemplo, porque aqui quando a gente entra no avião, mandam a gente desligar o celular ou botar no modo avião. É para que eu não cause interferência naquela faixa de frequência, certo? Aquela faixa de frequência de comunicação do piloto com a torre vai ser a mesma faixa de frequência, por exemplo, quando eu vou escutar um forró na FM? Não, são faixas diferentes.
Então, cada faixa de frequência, ela tem um uso específico e aquilo não pode se misturar, porque senão vira uma confusão de interferência, certo? Mas o que é que eu quero só que você coloque na sua cabecinha para resolver qualquer questão disso? Velocidade, comprimento de onda, vezes frequência. Velocidade é o quê? Constante, certo? Para qualquer espectro. Não, desde que não esteja tendo refração, né? Estiver no mesmo meio. Então, o que é que vai mudar? Comprimento de onda e elas são inversamente proporcionais. Simples assim, certo? Outra coisa que eu queria muito pedir para os meus alunos, uma pergunta que eu escuto muito. Diego, como é que eu faço para aprender física, pelo amor de Deus? Cara, é tão fácil. Assim, esses dias eu estava olhando uns postais, umas coisas de ciência, e um professor disse uma coisa que eu achei extremamente interessante. Que não existe questão difícil. Você foi que resolveu poucas questões. Eu acho que nada supera a repetição. Tudo que você faz de forma repetitiva, aquilo se torna mais fácil para você. Então, acho que não tem outra forma de você aprender física, química, matemática, estou falando das exatas ali, né? De resolver questão. Porque quanto mais questões você resolve do mesmo estilo, qualquer questão que apareça para ali, por mais que aborde uma coisa diferente, tu sabe a saída da questão, né? Então a ideia é essa. Nessa altura do campeonato, o que é que eu faço? Eu iria resolver questão. Se eu não conseguisse resolver aquela questão, aí eu corria para o conteúdo. Aí se o conteúdo não fosse importante, eu jogava ela fora. Ia para outro. Certo? Essa, eu acredito que seja a ideia que eu passaria para vocês. Professor, na semana de véspera, na semana é muito também,